aí você pode também participar com a gente, mandando sua pergunta e também respondendo a nossa enquete pelo WhatsApp que já está aqui, 99716-7989. A pergunta de hoje, ela é básica, mas fácil de lembrar, tá bom? Principalmente para quem colocar a hashtag não. Sim. E aí, você já entregou a declaração do imposto de renda? Durante o programa, a gente vai mostrando como que tá o sim ou não aí. Inclusive, a gente pode até falar sobre quem já entregou na nossa região, como que tá, né, como que tá esse panorama da entrega da declaração. Entendi. A gente entrou com essa notícia até essa semana, falando que mais da metade ainda não entregou no Vale do Paraíba. Então, o programa de hoje é para trazer esse alerta mesmo, tão necessário. Estamos no início de maio e se você ainda não começou a fazer a declaração, aproveite este momento para não deixar os últimos dias. Anota tudo que a gente vai falar hoje aqui. Então, só para te lembrar, o prazo final é o dia 30 de maio, tá bom? Então, você também pode aproveitar para participar do programa, tirar suas dúvidas para você entregar a declaração no tempo justo, no tempo necessário. E a nossa entrevistada, a gente convidou uma pessoa que entende tudo sobre declaração do imposto de renda. Vai dar uma aula aqui para a gente, viu? A Ciamara Lima, diretora da Nexo Prosper Contabilidade. Que bom tê-la novamente aqui, Ciamara. O prazer é sempre meu. Comentei com o Lucas e depois com a Agda também, que eu estava com saudades de estar aqui. E a gente está muito feliz de ter você novamente com a gente. Muito obrigada. Até porque a Ciamara realmente é a nossa referência aqui no programa para ajudar a entender o passo a passo. Vamos primeiro falar das mudanças, que eu acho que é o que mais chama a atenção quando a gente vai fazer aí por conta também a declaração. Quais são as principais mudanças para a entrega de 2025. A gente já começou lá no início com uma mudança em relação à liberação do programa, porque até então nós tínhamos uma liberação um pouco antes e nós tivemos essa liberação em 17 de março. Por quê, gente? Porque também a Receita Federal prorrogou esse prazo de entrega para 30 de maio, como já estamos falando aqui. Bem, e o que você tem que ficar atento que vai implicar em você entregar ou não, que é uma mudança bem importante, o seu rendimento. No ano passado, se você teve, aliás, em 2023, se você teve um rendimento até 30 mil, você estava obrigado. Esse ano, esse limite passou para R$ 33.888. Então, se você teve esse rendimento, já fechou, você já está obrigado à entrega. Essa é uma mudança bem importante. Outra coisa também, gente, a Receita Federal esse ano está tratando de uma forma bastante delicada a questão de rendimentos no exterior. Então, se você tem aplicações, se você tem movimentações em dólar, tudo isso, ações, tudo que você tem feito que envolve o exterior em relação a investimentos, fique atento, isso precisa entrar na sua declaração. Essa é uma mudança bastante importante que a gente tem trazido para os contribuintes. Legal. Olha, se você quiser mandar sua pergunta para a gente, pode colocar pelo nosso WhatsApp 997167989. É o momento para você tirar dúvidas, tá bom? Logo a gente mostra aqui já no telão as perguntas que estão chegando. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da declaração pré-preenchida. Por que ela é importante? Por que ela é necessária? Isso agiliza bastante também, inclusive na questão da restituição? Sim, muito importante. O que acontece? O que é a declaração pré-preenchida? É aquela que você baixa no seu celular o aplicativo gov.br e a partir dali você tem um acesso direto à sua declaração. Caso você esteja fazendo numa contabilidade, aí você precisa ir até a sua contabilidade e liberar no computador. Pelo menos é isso que temos feito lá na Nexo. Você vai até a sua contabilidade e libera o seu gov.br para que o seu contador acesse a sua declaração pré-preenchida diretamente do gov.br. Bem, gente, por que isso é importante? Porque você já vem com as informações bastante conciliadas que a Receita Federal já recebeu de banco, já recebeu de fonte pagadora. Agora, Lucas e Agda, acreditem, confiram, pessoal, porque eu tenho pego declarações vindo com informações que não procedem. Nossa. Exatamente. E a pessoa escapou da malha fina. Exatamente. Então, assim, confira o que está vindo naquela declaração pré-preenchida com os seus informes. Então, veio lá um informe de rendimento, aquilo bate com o que a sua fonte pagadora de fato te pagou no ano de 2024. Muito importante essa conferência antes de você enviar. Uma outra coisa, pagamentos
vem lá na ficha de pagamentos, todos aqueles pagamentos, consulta médica, educação que você realizou em 2024, estão de acordo com o que de fato você tem os comprovantes? Porque caso você envie ali e não esteja de acordo, você pode cair numa malha fina. E aí você não tem o comprovante. Então, confiram o que está vindo na pré-preenchida. E sim, a Águida segue também uma linha de você conseguir ter uma restituição mais rápida. Bom, né, gente? Olha só, o importante é você também tirar suas dúvidas com a gente, colocando o hashtag falando nisso, tá bom? Porque você vai também concorrer a um par de convites para o cinema. Então hoje a gente faz esse sorteio e todas as perguntinhas que forem enviadas, a gente vai gravar quadros depois com a Ciamara e ela vai responder, tentar responder o máximo de perguntinhas. Então pode mandar que depois entra no programa também. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre a questão das deduções que podem ser feitas, porque muitas vezes se confunde algum tipo de procedimento médico, o que entra, o que não entra nessas deduções. Sim. Então, tudo que você tiver de despesa médica, entra. Aí você pode fazer uma pergunta assim para mim, mas uma cirurgia estética entra? Depende. Se ela tiver uma indicação médica, isso é o mais importante. Se tiver uma indicação médica, sim, ela entra. Então, despesas médicas comprovadas, com exames, com diagnósticos, vai entrar. Educação também, você pode deduzir. Qual educação? Os nossos colégios fundamentais, os nossos médios, faculdade, graduação, pós-graduação. Fora isso, cursos livres. Ciamara, o curso de inglês do meu filho entra? Não entra, né? Muitas pessoas se confundem com isso. Aquele curso livre que eu fiz, não entra. Então, são cursos reconhecidos pelo MEC que você vai poder deduzir, tá bom? Então, essas são as maiores dúvidas em relação aos pagamentos do que pode entrar ou não. Então, educação ok e despesas médicas comprovadas ali podem entrar, podem ser deduzidas. Legal. Olha, e para você que está com bastante dúvida sobre declaração do imposto de renda, que é alguém confiável para você entregar os documentos, para você entregar a sua vida ali, né? E ter a declaração feita de uma forma tranquila e segura, a gente indica a Nexo Prosper Contabilidade. Na tela, olha, tá aqui o Instagram da Nexo Prosper, tá vendo? E aqui são vários conteúdos, a Ciamara sempre deixa conteúdos interessantíssimos sobre as informações sobre o imposto de renda e você pode também acessá-los, ter a ajuda, a consultoria personalizada da Nexo Prosper, tá bom? Mas aqui no estúdio hoje a gente vai falar sobre a entrega da declaração do imposto de renda. A gente continua com esse assunto, na verdade, com uma enquete também que você pode participar. Vamos ver o resultado parcial. Você já entregou a declaração do imposto de renda? Por enquanto, 63% que participando aí, dizendo que não. É um número que assusta e tem a ver com a estatística que a gente recebeu mesmo, que mais da metade da população do Vale ainda não entregou. Participe no 12 997 16 7989. Por esse WhatsApp que o Lucas acabou de passar para você, você pode deixar a sua pergunta, dá para colocar a hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites para o Cinemark, aqui em São José dos Campos. A nossa entrevistada de hoje é a Ciamara Lima, diretora da Nexo Prosper Contabilidade. Daqui a pouco a gente mostra as perguntas que estão chegando sobre a declaração do imposto de renda, mas agora a gente vai ver perguntas que nós gravamos direto do Açaí Colinas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Graziele fazendo suas comprinhas. Grazi, você já fez a sua declaração do imposto de renda desse ano? Já sim. E foi por conta própria ou foi com o contador? Contador. Não sei fazer. E as datas da restituição, você está por dentro ou não? Não, ele que sabe. Eu não sei nada. Tá tudo na mão do contador? Tá. Então vamos entender no estúdio, então, as datas da restituição. Como que funciona essa ordem de prioridade? Bacana. Obrigada pela pergunta. Nós, então, começamos a receber as restituições aí já a partir de 30 de maio, gente. Então, quem entregou a sua declaração até o dia 9 de maio já passa a receber aí. Mas qual que é a prioridade? Primeira prioridade são os que estão recebendo via Pix. Então, se você escolheu ali a sua opção de ser restituído através do Pix, você vai receber aí já a partir de 30 de maio. Mas tem uma outra questão bem importante também, a questão dos idosos. Então, vai começar pelos de 80 anos, depois os de 60 anos e também os que têm doenças
algum tipo de doença ali que informou pela declaração. Então, nós temos aí 30 de maio e assim sucessivamente, junho, julho e agosto serão até quando irão as restituições. Perfeito. Vamos continuar aqui então. Quero lembrar que você manda perguntinha, hashtag falando nisso, o par de convites para o Cinemark que está bem aqui, gente. Ó, pode ser seu, tá bom? Quem ganha precisa retirar aqui na Band, tá certo? Aqui em São José dos Campos. Ciamara, vamos pensar no benefício fiscal ao contribuir para planos de previdência privada? Como que funciona isso? Se você contribui para a oficial, então ali você já vai informar o valor oficial e você já tem ali um valor de dedução no seu imposto. O que nós temos então? A privada, que entra como um pagamento normal, então ele faz parte de documentos que serão sim dedutíveis, mas eu queria dar a dica da previdência do PGBR. Nós temos o VGBL e nós temos o PGBR. O VGBL, gente, não é dedutível. Então, se você puder fazer uma opção, faça pelo PGBR. E o que o PGBR te dá? Você pode deduzir do seu cálculo, da sua base de cálculo para o imposto até 12%. Então, se você tem uma base de cálculo de 100 mil, você pode retirar dessa base, onde vai ser calculado o seu imposto a pagar, 12 mil reais, que é referente ao PGBR que você contribuiu. Então, é bem interessante fazer a opção pelo PGBR. Ótimo. Agora a gente começa a responder algumas perguntas que estão chegando. Se a Mara Lima está aqui, pode mandar a sua pergunta também, tá bom? Pelo WhatsApp que está aí na tela com você. Marcos Paulo, de São José dos Campos, e a pergunta dele é o seguinte: sou taxista, já entreguei minha declaração de imposto de renda logo nos primeiros dias. Que bom! Parabéns, viu, Marcos? Para assim tentar receber a restituição logo no primeiro lote de restituição. Ou seja, é bem provável que ele consiga? Se ele fez a opção pelo Pix, então isso é importante, tá bom? Isso. Se ele entregou até o dia 9 e ele fez a opção pelo Pix, se ele entregar, né, na verdade, até o dia 9, e ele fizer a opção pelo Pix, no caso ele já entregou. Então, ele pode sim receber, pode ter uma chance de receber no dia 30 de maio. Perfeito. Já a gente volta com mais perguntinha. Tem dúvida? Está no processo de fazer a declaração? Quer entregar para alguém de confiança esse trabalho, que a gente sabe que é difícil? Para não ter erro, Nexo Prosper. Esse aqui é o Instagram que você pode seguir, mandar suas dúvidas também para a equipe da Ciamara. Tem muito conteúdo para você aprender e até pode te ajudar a instruir nesse processo, que eu sei que muitas vezes um detalhe faz toda a diferença, tá bom? @Nexo Prosper. A gente já volta com perguntinhas e também com a participação da Ciamara. Agora a gente volta para o estúdio, voltamos a falar sobre a declaração do imposto de renda, lembrando que o prazo se encerra no dia 30 de maio, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na enquete? A pergunta é se você já se preparou, já entregou a declaração do imposto de renda? Hashtag sim, hashtag não, você pode colocar. Vamos dar mais uma olhadinha, uma espiadinha nesse resultado. Realmente, a grande maioria ainda não, 63%. Aproveite agora esse momento, gente. Ainda tem um tempinho, tranquilo, sem sufoco, para você tirar, inclusive, as dúvidas, né, amiga? Pois é, manda pra gente perguntinha com o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark. Hoje, quem traz pra gente as respostas, nos orienta, é a diretora da Nexo Prosper Contabilidade, a Ciamara Lima. Tem mais perguntinha para você, Ciamara, agora direto do Açaí Colinas com o Gustavo. Vamos lá. Estou aqui no Açaí Colinas, encontrei o José Luiz tomando um cafezinho aqui na padaria do Açaí. Seguinte, José, você já fez a sua declaração do imposto de renda? Olha, eu já fiz a declaração de imposto de renda, tá? Mas a minha declaração é um pouco complicada, então eu fui através de um contador. Aí o contador fez a declaração e está tudo ok. Então tá tudo dentro do prazo? Antes do prazo, porque o prazo é dia 30 de maio, né? Antes do prazo. Isso é importante a gente ficar atento, né? Para quem sair do prazo, entregar fora do prazo, quais são aí as complicações, as dependências? Bom, parabéns, porque ele já entregou, né? Que bom. Sim, quem entrega fora do prazo, aí você vai precisar, então, pagar uma multa, né? E aí você pode falar assim, mas a multa, Lucas e Agda, é só R$ 165, né? A questão é que, além dessa multa, se você tem imposto a pagar, esse imposto, que você sabe tão bem quanto eu, costuma não ser tão baixinho assim, ele vai ser gerado com multa e juros. E você perde tudo isso que nós falamos aqui. Se você tem restituição, você fica lá para o último da fila. Então, assim, gente, cumpre o prazo, entrega até dia 30 de maio e se livra logo desse leão.
Vamos então a mais participações? Vamos dar uma olhadinha no que o Renato colocou pra gente. Inclusive tem ali uma charge, um desenho, né? Boa tarde, eu recebi um valor de um processo que eu ganhei na justiça. Devo declarar? Onde no imposto de renda? Legal a pergunta, bem curiosa. Muito boa mesmo. Sim, você deve declarar. E aonde você declara? Você vai encontrar lá nas fichas, são rendimentos recebidos acumuladamente. E aí você abre aquela ficha e ele vai, inclusive, te perguntar, está acumulado há quantos meses, se teve algum tipo de retenção na fonte, de que mês a que mês, ou, inclusive, de repente até ultrapassou ali de janeiro a dezembro e entrou em outro ano, mas você vai colocar o ano de 2024, certinho do que se trata esse valor, tá bom? Então, é na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. Samara, a gente sabe que muitas pessoas têm imóveis que alugam, né? Então recebem muito aí dinheiro disso. Como declarar? Porque também existe o aplicativo Airbnb, até outros também, que a pessoa acaba usando e acha que pelo aplicativo não precisa. Em que pé que está isso? Vamos trazer esse alerta. Tá. Gente, então vamos esclarecer aqui. Todo rendimento de aluguel, ele está sujeito à tributação. Quando você pode não tributar esse valor? Quando você não atingiu o valor total de rendimentos tributáveis de R$ 33.888. Então, se você atingiu esse valor, digamos, você tem um valor de rendimento, por exemplo, de 20 mil de uma outra renda, e você tem 15 mil de aluguel, já deu ali 35 mil. Então, você já está obrigado. Agora, se você tem somente os 15 mil, então você não está obrigado. Tá bom? É quando juntar essa renda. Bom, a partir disso, e juntando então tudo, conforme a pergunta aqui, o que você recebe em Airbnb e outras formas de recebimentos, tudo isso é sim tributável. Você vai lá naquela ficha de recebimentos de pessoas físicas e aí você lança ali mês a mês. Você tem ali um mês certinho que você recebeu em janeiro, fevereiro. E aí sempre lembrar também, se você faz um aluguel se você recebe o seu aluguel via imobiliária, você lança CNPJ em nome da imobiliária e mais o valor de comissões que você pagou. Um cuidado que eu sempre falo, às vezes você paga o aluguel junto com o condomínio e junto com o IPTU. Esses valores você não declara, você declara somente o valor do recebimento do aluguel. O que é para IPTU, você não vai pagar imposto em cima do que é para ir para IPTU ou condomínio. Então, é só aquilo que é uma renda sua. Gente, viu só quantos detalhes a gente precisa ficar atento? E aí, muitas vezes, a gente tenta fazer a declaração sozinha. Eu não me arrisco, amigo. Eu também não. Eu prefiro, né, que um contador faça isso e tudo. E aqui a gente tem uma indicação segura para você. A Ciamara Lima é diretora da Nexo Prosper Contabilidade. Tá aqui para você, ó, o Instagram da Nexo Prosper. Você pode contar com eles, tá bom? Fica aqui no Jardim Aquários, tá? O escritório da Nexo Prosper Contabilidade. E aproveite para bater um papo. Ainda tem um tempinho para você entregar a declaração sem confusão, né? Sem tumulto. Nexo Prosper Contabilidade pode fazer tudo para você, inclusive ter uma assessoria mesmo personalizada para você entregar a declaração com segurança, sem cair na malha fina, viu? Último bloco respondendo dúvidas e comentários. Hoje o assunto é a entrega da declaração do imposto de renda com a Nexo Prosper Contabilidade. Está aqui ao vivo com a gente a diretora da Nexo Prosper, que é a Ciamara Lima. Pode mandar a sua participação, tá bom? A sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que está aqui sempre para você. Na tela, por favor, uma pergunta da Jéssica. Vamos lá então. Estou tendo problemas para declarar os rendimentos para o imposto mais 65 anos, né? Ao inserir as informações dos informes de aposentadoria municipal e pensão do INSS, ao inserir as próprias informações do documento, consta a informação. O limite da parcela isenta, 65 anos, foi excedido. Para transferir o valor a maior, né, automaticamente, deve passar pelo campo do valor. Isso. Nessa situação, o valor é aumentado para maior e não consigo seguir. E aí, o que ela deve fazer nessa situação? Então, é que é assim, o que acontece? Quando ele faz essa pergunta aí, né, se é para transferir, nós precisamos responder que sim. Por quê? Estava até conversando isso aqui com a Águida agora. O aposentado, ele não é 100% isento. Ele tem uma parcela que vai até 24 mil e alguma coisa,
do qual ele é isento. Então, se ele recebe todo o valor que ele recebeu acima dos 24 mil, ele vai ser tributado. Então, quando ele faz essa pergunta, é para transferir automaticamente? Nós respondemos que sim. O que ele vai fazer? Ele vai mandar os 24 mil, que é o limite, para a ficha de isenção e vai mandar o restante para os valores que são tributados. E aí, sinto em te dizer, minha amiga, se ele não tiver despesas a deduzir, ele vai pagar imposto, mesmo sendo aposentado. Caramba, que coisa. É isso mesmo. Vamos lá, o Thiago também mandou uma pergunta interessante. Ele tem alguns carros de aluguel. Ele quer saber que, mesmo estando financiados, eles entram na declaração? Entram na declaração. Você pode até ir lá na ficha de dívidas, declarar a dívida que você tem com os carros, mas primeiro você vai na ficha de bens, declara o carro. E aí depois você vai na ficha de dívidas e declara que aquele carro tem ainda uma dívida, mas entra sim. Agora, falando sobre as deduções, né? Existe, Samara, um limite para as deduções específicas, por exemplo, com relação à saúde, as questões também de educação? Existe um limite para isso? É assim, ó, o dependente, ele tem um limite de deduções até R$ 3.500. 500 é alguma coisa, tá, gente? Estou dando uma arredondadinha aqui, mas sim tem um limite. E aí depois entram umas deduções individuais ali. Faculdade até 2.000, então aí eles vão fazer, o próprio sistema, conforme você vai lançando, ele já vai dizendo para você quanto é dedutível daquele tipo de dedução, de despesa. Exatamente, tá Perfeito. bom? Vamos falar com o Batuba agora? A Patique mandou para a gente uma pergunta interessante. Queria saber por que tem dois pagamentos, porque quem tem dois pagamentos não recebem restituições do imposto, embora o valor total não atinja a meta do governo. Também tem o valor que recebi na conta gov.br, mas não caiu na conta bancária. Tá vendo? Tenho que declarar? Essa é uma dúvida que ninguém sabe me explicar. Tá vendo? Isso que eu falei aqui no começo que estava acontecendo. Olha, se você não recebeu esse valor, então assim, assegure-se de que não teve uma fonte pagadora te liberando de fato esse valor, você exclui da sua declaração. Porque se você não recebeu, não é um rendimento seu, tá bom? Então, é bem importante isso. E aí, ele tinha uma outra pergunta intrínseca ali, né? Sobre consegue voltar para lá? Que a gente... na verdade, era aquele segundo valor do ele incluiu gov.br, né? Isso. Isso. Tá. E ele fala de duas... Não é porque você tem duas fontes de renda, não é isso. É porque assim, você pode ter uma só e aquela fonte de renda atingir um valor total que não te dá uma restituição, entende? Então, quando você tem duas, vão juntar-se as duas e aí provavelmente é uma renda maior e você paga mais imposto. E aí você tem menos restituição ou quase zero a restituição. Olha, a gente está no último bloco do programa. Se você não tiver a sua pergunta respondida aqui, pode conversar com a equipe da Nexo Prosper Contabilidade. E a gente deixa para você o Instagram e o caminho, tá? Para você ter as dúvidas esclarecidas, a assessoria também. Muito melhor, né? Quando a gente tem a confiança de profissionais que sabem o que estão fazendo e vão entregar a sua declaração do imposto de renda no prazo correto. Olha, aqui tem vários conteúdos falando sobre isso, tá bom? Nexo Prosper Contabilidade tá aqui para você. Vamos a mais participações? A gente vai ver agora a pergunta da Elizabeth. Ela escreveu assim: como lanço despesas de aluguel recebido? Tá, então assim, ela falou duas coisas, como lanço despesa de aluguel recebido, né? Então assim, eu assim, fiquei na dúvida se ela está falando de uma despesa que ela pagou de aluguel ou se ela recebeu. Vamos falar de que ela pagou? Tá, porque então, a outra informação, como a gente já trouxe no programa, ela pode ver no YouTube também e voltar ao programa. Tá, mas então essa daí é diferente. Se ela pagou o aluguel, ela está obrigada a declarar, hein? Isso é importante. Muita gente não declara, mas está obrigada a declarar. Inclusive, incorrendo numa notificação da Receita. Nossa. Exatamente. A Receita vai te notificar se você pagou um aluguel e não declarou. Porque você é mais uma fonte para a Receita fiscalizar aquele que te aluga o imóvel. Que te aluga. Entendeu? Então, você é obrigado. E aonde você declara? Vai lá na ficha de pagamentos efetuados e você vai ter lá despesas com aluguéis. Aí você entra ali, coloca o nome, o CPF da pessoa e coloca o valor que você pagou total do ano. Paguei 12 mil reais por mês, 12 mil, você vai lá e coloca 12 mil reais pagos de aluguel. Legal, dá tempo de fazer mais uma perguntinha antes do sorteio? Obrigado pelas participações, a gente fica muito feliz. Na tela, por favor, para a gente responder a Laís. Ainda não fiz a minha declaração de imposto de renda. Quem recebe aposentadoria por ser filha de militar
é isenta de imposto de renda? Não, não é isenta. Ela vai entrar nos mesmos critérios de aposentados que a gente está falando. Ela vai ter uma parcela de isenção, mas passando essa parcela, que está por volta ali de 24 mil, ela já será tributada. Agora a gente aproveita o nosso tempinho, tá acabando o programa, para fazer o sorteio ao vivo, para você que colocou, hashtag falando nisso. Quem será que vai curtir um cinema na companhia de alguém, hein? A Jéssica Mello. Daqui a pouquinho a gente conversa com você, tá? Terminando o programa. Samara, muito obrigado por responder de maneira tão didática as nossas dúvidas. A gente fica muito feliz. Aliás, você de casa também que mandou perguntinha, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos lá da Nexo, sempre muito feliz de estar aqui com vocês. E feliz Dia das Mães. Obrigada, eu já sou Samara. vovó, tá, gente? Então, feliz Dia das Mães dobrado. E para vocês também, mamães, vovós que estão em casa. Olha, amanhã a gente tem um encontro novamente com você ao vivo à 1h da tarde com um novo programa, né? Olá, meu nome é Ana Diniz, sou consultora de imagem e personal stylist e estarei com vocês amanhã no programa Falando Nisso, trazendo um pouco do que será a nossa tendência aí para a moda outono e inverno e também trazendo dicas para te ajudar a comprar o seu presente de Dia das Mães. Então, eu espero vocês amanhã no programa Falando Nisso. Que legal, hein, gente? Como não errar, então, no presente? Comprar o que vai deixar sua mãe muito bonita e também na moda. A gente conta com vocês. Fiquem com Deus. Boa tarde. Obrigada pela audiência e participação de hoje, tá? Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita